Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Hoje vamos ler a partir do verso de número 18. Acompanhe comigo, diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para o que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. O apóstolo está falando aqui sobre a mensagem da cruz, ou a mensagem sobre a cruz. No versículo anterior, nós vimos que ele estava falando a respeito da sabedoria dos homens, aquele povo que se considerava tão sábio. E ele está fazendo um contraste, então. O que produz no coração do homem a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, com a mensagem vinda de sabedoria por palavras, como era costume daquele povo. Então, aqueles que estão no caminho da salvação, ele fala, para nós que estamos sendo salvos, ou aqueles que estão a caminho do céu, digamos assim, esse é o caminho o qual nós pertencemos. Por isso que a mensagem da cruz, para aqueles que estão no pecado, para aqueles que estão se perdendo, ela é doidura. Onde já se viu alguém vir a esse mundo e morrer pelo seu pecado? Então, os homens não conseguem entender essa fala aqui do apóstolo Paulo. Verso 19 diz assim: Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo está dizendo assim, olha, eu destruirei aqueles planos que as pessoas têm de salvação, mesmo que eles pareçam assim, um plano muito sábio. A palavra de Deus está dizendo que ele ignora, mesmo que o homem tenha uma ideia super, mega brilhante, mas a maior sabedoria dos homens não se compara com a sabedoria de Deus e a sabedoria que tem aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Por isso ele diz, olha, destruirei a sabedoria dos sábios, essa sabedoria que não leva à cruz. Por quê? Naquela época, lá naquela cidade, os filósofos falavam, era muita sabedoria humana expressa ali naqueles debates. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo um contraste, hein, gente? Sabedoria humana e sabedoria vinda de Deus, vinda da palavra de Deus, a sabedoria que a cruz produz no nosso coração. O verso 20 diz, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Veja novamente ele fazendo esse debate aqui. Ele está falando do sábio, por exemplo. Onde está o sábio? Aqui ele está falando aqueles que exaltam e têm esse conhecimento que é humano. Aí ele diz, onde está o erudito? Ele está falando daqueles escribas, né? Fala do judeu aqui. E onde está o questionador? Ele está falando do grego que debatia essa filosofia. Então, todas as coisas relacionadas a este mundo, ele diz assim, Deus tornou Deus louca a sabedoria deste mundo. Verso 21 diz, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha, como Paulo o tempo todo está fazendo esse contraste. Aqueles que vieram a crer em Deus, aqueles que vieram aceitar a mensagem da cruz, que Cristo Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, quem crê nessa mensagem, essa mensagem se contrasta com aquela mensagem de sabedoria humana, porque essa mensagem, ela não se baseia em sabedoria humana.
Porque o homem, através da sabedoria humana, ele pode procurar Deus onde ele quiser, mas ele não vai encontrar. Porque Deus só se encontra através do caminho da cruz, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O verso 22 diz: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Está dizendo aqui, ó, os gregos buscam sabedoria. Viu que o tempo todo ele está fazendo um contraste da sabedoria humana, da sabedoria vinda daqueles estudiosos, vinda daqueles filósofos, em contraste com a sabedoria de Deus. Então ele diz aqui que os gregos buscam sabedoria, é como se eles tivessem uma demonstração filosófica das coisas, né? Mas Cristo, a sabedoria que vem de Cristo, ela vem do quê? Ela vem da fé, ela exige que a fé seja o fundamento dessa sabedoria, né? E das, digamos, as revelações da palavra de Deus. O cristianismo, ele começa não com assim, uma solução das dificuldades intelectuais. Ele não procura solucionar problemas que vêm dessa sabedoria humana, mas o que a sabedoria que vem de Cristo faz? Ela trabalha lá no coração, ela traz satisfação ao coração, ela traz perdão dos pecados, ela traz arrependimento e ela traz alívio para a alma. Então, a sabedoria, Paulo está dizendo isso, ó, a sabedoria tão pregada por vocês, ela não pode preencher o coração de vocês. A sabedoria que preenche o coração é aquela que vem do alto, é aquela que vem do Pai das luzes, é aquela que vem do nosso Deus. E aí ele diz assim, que o verso 23, nós, porém, nós aqui é Paulo e Apolo, aqueles que eram os pregadores ali, nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ele está dizendo aqui, ó, Cristo crucificado, né? Esta é a mensagem. A mensagem de Cristo morrendo numa cruz, ela se tornou escândalo para os judeus. Viram como os judeus não criam, não aceitavam essa verdade? E os gentios custaram a crer também. Então, depois, judeus e gentios que creram foram inclusos no pacto da promessa de Deus. Mas Paulo está dizendo, eu e o meu amigo Apolo, nós pregamos Cristo crucificado. O fato de Jesus ter sido crucificado traz para nós adquirimos através disso a nossa esperança da vida eterna. Agora, Jesus é o nosso Salvador. E o 24 ele diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os que são chamados, aqueles que a mensagem encontrou resposta. Quem são esses chamados? Aqueles que abriram o coração, aqueles que responderam ao chamado de Deus. Muitas pessoas ouvem, domingo após domingo, estão frequentando igrejas, abrem suas Bíblias, mas não entra na mente, porque não entrou no coração antes de tudo, né? Essa sabedoria, por isso que ele diz aqui, aqueles que são chamados, ou seja, nem todos têm esse chamado, nem todos abrem o coração. Quem são esses? São aqueles que abrem o coração e encontram Cristo e encontram a mensagem santa da salvação. Esses encontraram resposta. E Paulo nos ensina, então, que Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, né? Porque ele é que capacita o pecador para vencer o pecado. E essa sabedoria de Deus é que revela a sabedoria de Deus e o caminho da salvação dentro do nosso coração. O verso 25 diz assim, ó, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Olha, ele está dizendo assim, a loucura de Deus o que é? É a cruz, é ter enviado seu filho.
salvar os homens dos seus pecados. Isso é chamado loucura, loucura de Deus. E essa loucura de Deus, ela prova na prática, que é o método mais sábio para resgatar os homens e levá-los para o céu. Então, nós ficamos aqui com a conclusão de que, diante daqueles aspectos que Paulo estava falando no capítulo anterior, de desunião, de que as pessoas estavam brigando, eu pertenço a esse líder, eu pertenço àquele líder, ou eu pertenço a essa denominação, ou eu pertenço àquela denominação, Paulo coloca aqui uma ideia fantástica, porque o povo de Deus precisa ser unido por uma única mensagem. A mensagem da cruz, é isso que ele está dizendo, essa mensagem que parece loucura. E mesmo que seja loucura para aqueles que se perdem, os salvos são chamados, porque eles escutam a voz de Deus e eles entendem e são chamados para uma missão. Qual é essa missão? É pregar a Cristo e este crucificado. Pregar a Cristo, o poder de Deus, é a sabedoria e a sabedoria de Deus. Essa deve ser a mensagem que deve transbordar da nossa alma, deve transbordar do nosso coração. Ao invés de divisão, de contendas, de isso ou aquilo, todos nós devemos nos unir, porque só existe uma mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Se essa mensagem for vivenciada por nós, recebida por nós no nosso coração, pregada por nós, nós não teremos tantas dúvidas, tantas contendas e tantas dissensões. Deus abençoe você com essa palavra. Pense que a mensagem da cruz resgatou você.